Existem casos como o de Chico Xavier, que dizia falar com o espírito de sua mãe e que chegou a ganhar medalha honrosa quando escreveu uma redação ditada por um espírito. Como explicar essas manifestações relatadas? Fatos como esses podem acontecer com as crianças e por quê? O que nós respondemos na pergunta anterior está descrito no item 6 do capítulo 18 do Livro dos Médiuns, quando não se deve estimular o desenvolvimento de mediunidades em crianças. Mas no item 7, logo a seguir, no mesmo capítulo 18 do Livro dos Médiuns, os espíritos explicam que quando a mediunidade é natural na criança, quando ele já veio com o projeto mediúnico estabelecido antes e o seu organismo foi constituído para que este fator mediúnico estivesse ativado logo cedo, isto é uma coisa natural. Então, não é uma coisa que foi produzida pela superexcitação ou pelo estímulo de adultos. Não. Existem crianças que já estão projetadas neste processo reencarnatório para terem a mediunidade precocemente, para verem espíritos, para ouvirem, para desenharem, para cantarem ou para terem ações que envolvam a participação do mundo invisível. E nestes casos, no processo da modelagem biológica, já está ativada a área da mediunidade que possa ser vivenciada desde pequeno. Então estes espíritos, carregando já essa parte da sua personalidade pronta, têm essa potencialidade desde o início. E o que é interessante é que eles não dão muita importância. Eles vivem isto com naturalidade. Já estão preparados para isto. Eles não veem, não têm medo, não têm receio. E eles até se esquecem. Mais para frente, quando amadureçam, eles poderão fazer uma correlação entre o que aprenderam eventualmente na doutrina espírita, com as explicações desses fenômenos, e aquilo que eles estavam vivendo desde criança. Porque no caso que você cita do Chico, e há outros casos, não é que eles são espíritos privilegiados, que o Criador gostou mais deles e deu para eles então uma porta, uma janelinha que só eles podem ver. Não. Eles têm uma missão, uma tarefa, na qual estão inseridos e que para que sejam executadas essas missões e tarefas, eles precisam do processo mediúnico. Então o corpo já veio estruturado, a mente já veio madura nessa área e eles então não têm medo. Eles enxergam os espíritos. O Chico conta que quando criança ele tinha os amigos do arco-íris, ele ia se esconder no fundo do quintal e em cima do telhado ele via os espíritos que vinham falar com ele. Ora, para ele isso era natural, porque a dona Ritinha batia nele 3 vezes por dia e a mãe vinha, a mãe tinha morrido, mas para ele, ela tinha ido dormir e ele conversava com ela, porque era a mãe dele. Ou seja, isso era tão natural que ele contava para as pessoas. E era por isso, muitas vezes, que ele apanhava. Porque as pessoas ignorantes, naquela época, acreditavam que isso era ação do demônio, que isso era coisa do maligno, iam se aconselhar com o padre da cidade, e o padre dizia que isso não era de Deus. Então, os ignorantes acreditavam no padre, não acreditavam no menino. Mas, se tivessem um pouco de observação, veriam que o menino não estava falando nada de feio, nada de ruim, que as coisas que vêm do demônio não podem ser boas. Porque a origem não é boa na teologia. O mal não pode produzir o bem. Na teologia, isso é um raciocínio muito simples. Qualquer pessoa, mesmo não sendo religioso, pode fazer. Como é que o mal faz o bem? Ou se faz por um tempo só para enganar, logo depois tem que revelar-se, porque senão não tem sentido. Daí então a experiência do Chico é um desses exemplos de mediunidade natural que ocorre com o ser espiritual que toma um novo corpo já preparado para o exercício dela. E isso está
bem explicado no mesmo capítulo 18 do Livro dos Médiuns, no item 7. Não se trata, portanto, de uma ação artificiosa, indutora da mediunidade em crianças despreparadas. Trata-se de um fato natural que evolui para manter-se cada vez mais lúcido, ao invés de involuir, como acontece nos outros casos de crianças, que vão perdendo essa percepção na medida que o corpo vai se robustecendo. Não aconteceu isso com o Chico. Ele continuou aumentando, inclusive, a lucidez mediúnica na medida que o corpo foi crescendo.